A chuva martelava contra o para-brisa com fúria implacável, enquanto Victoria Hayes guiava seu antigo sedã para o acostamento da Pacific Coast Highway. O motor tinha estado fazendo aquele som de chocalho ominoso pelos últimos 15 milhas, e agora a fumaça estava começando a vazar de debaixo do capô. Ela agarrou o volante, seus nós dos dedos brancos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Não agora. Não esta noite. No banco de trás, sua filha de 5 anos, Melody, cantarolava suavemente para si mesma, alheia ao pânico crescente de sua mãe. A menininha agarrou seu gasto, coelho de pelúcia, aquele com o olho faltando, que Victoria tinha prometido consertar 3 meses atrás. Outra promessa que ela não tinha cumprido. Outra coisa na lista interminável de tarefas que parecia crescer mais a cada dia. Mamãe, já chegamos? A voz de Melody era pequena, cansada, quase querida. Apenas um pequeno atraso. Victoria forçou o brilho em seu tom, o tipo de falsa alegria que tinha se tornado sua configuração padrão nos últimos 3 anos, desde o divórcio. Desde que James tinha decidido que ser pai era muita responsabilidade e desapareceu para começar sua nova vida em Miami com uma mulher que não tinha estrias e exaustão gravadas em seu rosto, ela puxou seu telefone. Morto. Claro, estava morto. Ela tinha esquecido de carregá-lo novamente, muito preocupada em levar Melody para sua apresentação de dança a tempo. Trabalhando um turno duplo na lanchonete e tentando descobrir como ela ia fazer o aluguel este mês. A apresentação tinha atrasado, e agora aqui estavam elas, presas em uma rodovia escurecendo, com nuvens de tempestade se acumulando sobre suas cabeças como um presságio. Victoria saiu do carro, imediatamente ensoada pela chuva torrencial. Ela abriu o capô e olhou para o motor fumegante com a frustração impotente de alguém que não sabia absolutamente nada sobre carros. Seu pai tinha tentado ensiná-la uma vez, quando ela tinha 16 anos e era destemida, e acreditava que o mundo estava cheio de possibilidades infinitas. Quando ela tinha sonhos maiores que a sobrevivência. A rodovia estava quase vazia, apenas o carro ocasional passando em alta velocidade, seus motoristas muito focados em escapar da tempestade para notar uma mulher e criança presas. Victoria verificou seu relógio. Quase 8 m. A escuridão estava caindo rapidamente. Foi então que ela viu os faróis diminuindo a velocidade atrás dela. Um Mercedes preto elegante parou no acostamento, seu exterior impecável brilhando mesmo na chuva. O primeiro instinto de Victoria foi cansaço. Ela aprendeu a ser cuidadosa, especialmente sozinha com Melody, mas o desespero superou a cautela esta noite. A porta do motorista abriu e um homem saiu. Ele era alto, vestido em um terno caro que provavelmente custava mais do que Victoria ganhava em 3 meses. Ele pegou um guarda-chuva do carro e caminhou em direção a ela com passos decididos. Problemas com o carro. Sua voz era profunda, profissional, o tipo de voz acostumada às salas de reunião e decisões importantes. O motor simplesmente parou, Victoria disse, afastando o cabelo molhado de seu rosto. Não suponho que você tenha um telefone que eu possa pegar emprestado. O meu está morto. O homem se aproximou, abrindo o guarda-chuva para protegê-los da chuva. Foi então que a respiração de Victoria ficou presa em sua garganta. Foi então que o mundo pareceu inclinar em seu eixo. Mesmo depois de 12 anos, ela reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Aço cinza, intensos. O tipo de olhos que uma vez a tinham olhado como se ela fosse a única pessoa no universo. Marcos. O nome escapou de seus lábios como mal um sussurro. Ele congelou, realmente olhando para ela pela primeira vez. Ela observou o reconhecimento amanhecer em seu rosto. Observou o mesmo choque espelhar o dela. Tori. Ninguém a tinha chamado de Tori em mais de uma década. Não desde o verão após a formatura do ensino médio, quando ela e Marcus Petton tinham passado 3 meses perfeitos juntos, antes que a realidade os tivesse separado,
antes que as expectativas de sua família o tivessem enviado para Harvard e a doença de seu pai a tivesse mantido em sua pequena cidade costeira, antes que a vida tivesse acontecido. O que você, ambos começaram simultaneamente, então pararam. Marcos se recuperou primeiro, embora ela pudesse ver o tumulto de emoções brincando em suas feições. Deixe-me ver seu carro. Sua voz estava mais firme agora, profissional. Ele entregou a ela o guarda-chuva e se moveu para examinar o motor. Victoria ficou ali congelada em descrença. Marcus Peton, o garoto que a tinha beijado sob o pier e prometido que eles encontrariam uma maneira de fazer funcionar. O garoto cujas cartas ela tinha parado de responder depois de 6 meses, porque a dor de amar alguém em um mundo diferente tinha se tornado insuportável. O garoto que tinha se tornado um homem que ela ocasionalmente via em revistas de negócios no caixa do supermercado. Marcus Peton, bilionário da tecnologia, CEO mais jovem de uma empresa da Fortune 500, fotografado em galas de caridade com mulheres bonitas em seu braço. E aqui estava ele, ensopado pela chuva, examinando o motor moribundo de seu carro. Mamãe! A voz de Melody chamou de dentro do carro. Quem é aquele homem? A cabeça de Marcos levantou-se com a palavra. Mamãe. Seus olhos encontraram os de Victoria, e ela viu as perguntas lá, os cálculos. Ela ouviu notando sua mão esquerda, a ausência de uma aliança de casamento, a linha pálida onde uma costumava estar. Um amigo, Victoria respondeu a Melody, embora a palavra parecesse inadequada para o que Marcos tinha sido para ela. Fique no carro, querida. Marcos se endireitou, seu terno agora salpicado de manchas de óleo. Seu motor explodiu. Este carro não vai a lugar nenhum esta noite. Ele pausou, parecendo lutar com algo. Para onde você estava indo? Para casa. Nós moramos cerca de 20 milhas ao norte em Redwood Bay. Redwood Bay, ele repetiu suavemente. A cidade onde eles tinham se encontrado, onde eles tinham se apaixonado, onde sua família tinha possuído uma casa de verão que eles tinham vendido anos atrás. Eu te levo. Marcos, você não precisa. Tori. Ele disse o nome dela como se significasse algo, como se carregasse peso. Está chovendo torrencialmente. Sua filha está no carro e está ficando escuro. Deixe-me ajudá-la. O orgulho guerreou com a praticidade. O orgulho perdeu. Obrigada. Ela pegou Melody do banco de trás, apresentando-a a Marcos com casualidade cuidadosa. Esta é minha filha Melody. Mel, este é o Sr. Peton. Ele vai nos dar uma carona para casa. Marcos sorriu para a menininha, e o coração de Victoria se contorceu com a gentileza em sua expressão. Prazer em conhecê-la, Melody. Esse é um nome lindo. Obrigada, Melody disse com a solenidade polida que Victoria a tinha ensinado. Eu gosto do seu carro. Ele é brilhante. Elas se acomodaram no Mercedes, Melody afivelada com segurança no banco de trás, enquanto Victoria sentava no banco do passageiro, hiperciente da presença de Marcos ao lado dela. O carro cheirava a couro e colônia cara, tão diferente do cheiro permanente de batatas fritas e giz de cera de seu próprio veículo. Enquanto Marcos voltava para a rodovia, o silêncio se estendeu entre eles, denso com 12 anos de palavras não ditas. Então Marcos finalmente disse, seus olhos fixos na estrada. Casada, divorciada, 3 anos agora. Victoria manteve sua voz neutra. Você nunca casou? Noivado uma vez cerca de 5 anos atrás. Não deu certo. Ele olhou para ela brevemente. Sua filha é linda. Obrigada. Ela é meu mundo inteiro. Mais silêncio. Então Marcos perguntou. Você ainda está pintando? A pergunta a pegou desprevenida. Ele se lembrou. Claro, ele se lembrou. Ela costumava pintar por horas, sonhando com a escola de arte em Nova York, com galerias e exposições. Aqueles sonhos estavam em uma caixa em seu armário agora, pegando poeira ao lado de suas telas antigas. Não realmente. Sem tempo mais. Ela mudou de assunto rapidamente.
Eu li sobre sua empresa, Pattern Technologies. Bem impressionante. Isso me mantém ocupado. Seu tom sugeria que ele queria dizer mais, mas não sabia como. O resto da viagem passou em acessos de conversa, principalmente sobre tópicos neutros. A tempestade, as mudanças em Redwood Bay, a apresentação de dança de Melody. Mas por baixo de tudo, Victoria sentiu a corrente de tudo o que não foi dito, toda a história que eles estavam cuidadosamente navegando. Quando eles finalmente pararam em seu pequeno prédio de apartamentos, Victoria sentiu uma mistura de alívio e decepção inesperada. O prédio parecia particularmente desleixado ao lado do Mercedes reluzente, e ela sentiu um rubor de constrangimento na lacuna visível entre suas vidas. Obrigada, ela disse, desafivelando seu cinto de segurança. Sério, Marcos. Eu não sei o que teríamos feito se você não tivesse parado. Tori, espere. A mão dele estendeu-se, parando pouco antes de tocar seu braço. Seu carro. Você precisará consertá-lo ou substituí-lo. Deixe-me não. A palavra saiu mais forte do que ela pretendia. Eu agradeço a carona, mas eu consigo lidar com meus próprios problemas. Eu não quis ofendê-la. Você não o fez. É só... Ela se calou, incerta de como explicar que aceitar a ajuda dele parecia admitir o quão longe ela tinha caído da garota que ele uma vez conhecera. A garota com sonhos e fogo e um futuro que parecia ilimitado. Marcos assentiu lentamente, mas ela pôde ver que ele não estava satisfeito com a resposta dela. Ele pegou no bolso do casaco e tirou um cartão de visitas. Pelo menos pegue isso caso você precise de algo. Victoria pegou o cartão, seus dedos se roçando por apenas um momento. O contato enviou um choque inesperado através dela. Um lembrete de como o toque dele a tinha feito se sentir viva de maneiras que ela nunca tinha experimentado desde então. Adeus, Marcos, ela disse suavemente, pegando Melody do banco de trás. Enquanto ela carregava sua filha dormindo escada acima para o apartamento delas, Victoria não pôde deixar de olhar para trás. Marcos ainda estava lá, observando-as ir, sua expressão ilegível na luz fraca. Dentro, depois de colocar Melody na cama, Victoria sentou-se à sua pequena mesa da cozinha e olhou para o cartão de visitas. Marcus Pitton, CEO. Havia um número de celular privado escrito no verso em sua caligrafia familiar. Ela disse a si mesma que jogaria fora pela manhã, que vê-lo novamente era apenas uma estranha coincidência, uma breve interseção de seus caminhos divergentes, que o tremor em seu peito não significava nada. Mas no fundo, enquanto ela finalmente subia em sua própria cama e olhava para o teto, Victoria sabia que nada sobre aquela noite parecia um fim. Parecia que algo estava apenas começando. Victoria acordou na manhã seguinte com a luz do sol entrando por suas cortinas surradas e o som de Melody cantando na sala de estar. Por um momento abençoado, ela esqueceu o carro abandonado, o prazo impossível do aluguel e o fantasma de seu passado que havia se materializado em uma rodovia chuvosa. Então a realidade a atingiu novamente. Ela se arrastou para fora da cama e encontrou Melody arrumando seus bichos de pelúcia em um círculo, conduzindo o que parecia ser uma festa do chá muito séria. A visão fez o peito de Victoria doer de amor e culpa em igual medida. Melody merecia muito mais do que este apartamento apertado, do que uma mãe que se exauria de tanto trabalhar e ainda não podia pagar aulas de dança sem sacrificar a comida. Bom dia, raio de sol, Victoria disse, beijando o topo da cabeça de sua filha. Mamãe, o Sr. Coelho diz que quer panquecas. Victoria verificou a geladeira. 2 ovos, meio pote de leite azedando e a última fatia de pão. Que tal torrada com açúcar e canela em vez disso? O rosto de Melody se iluminou. Sim, o café da manhã chique. Victoria ficava impressionada com o quão pouco era preciso para fazer sua filha feliz. Açúcar e canela eram chiques. Uma carona em um Mercedes tinha sido uma aventura. Crianças tinham um jeito de encontrar magia no mundano, uma habilidade que Victoria tinha perdido em algum lugar entre seus sonhos e seu divórcio. Depois do café da manhã,
Ela ligou para seu chefe na lanchonete à beira-mar para explicar que se atrasaria. Seu carro tinha quebrado. Rita, que Deus a abençoe, foi compreensiva, mas firme. Você tem até a hora do almoço, Vicky? Eu estou com pouco pessoal, como está? Victoria desligou e olhou para o cartão de visitas de Marcos, que ela tinha apoiado contra o saleiro. Ela disse a si mesma que não ligaria, que resolveria sozinha como sempre fazia. Talvez pudesse pegar o carro da Suker emprestado do andar de baixo. Talvez pudesse pegar o ônibus, mesmo que isso adicionasse 90 minutos à sua viagem. Seu telefone tocou, assustando-a. Número desconhecido. Olá, Tori. É Marcos. A voz dele enviou um arrepio indesejado pela sua espinha. Espero não estar ligando muito cedo. Eu queria verificar se você e Melody chegaram em casa em segurança ontem à noite. Estamos bem. Obrigada novamente pela carona. Ela manteve seu tom polido, mas distante. Sobre seu carro, eu tomei a liberdade de levá-lo a um mecânico que conheço, oficina mecânica do Frank na Harbor Street. Ele está esperando você. Victoria apertou o telefone. Marcos, eu te disse que eu não precisava. Eu sei o que você me disse, mas eu não consegui dormir ontem à noite pensando em você presa naquela rodovia. Apenas falei com Frank. Peça um orçamento, sem obrigações. Ele pausou. Por favor. Algo naquela última palavra, a vulnerabilidade sob a confiança, fez suas defesas cederem ligeiramente. Tudo bem, eu falarei com ele. Mas, Marcos, eu falo sério. Eu consigo cuidar de mim mesma. Eu nunca duvidei disso. A voz dele suavizou. Você sempre foi a pessoa mais forte que eu conheci. Depois que desligaram, Vitória sentou em silêncio, memórias voltando sem serem convidadas. Marcos, aos 17, ensinando-a a pular pedras na praia. Marcos defendendo sua pintura para seus amigos pretensiosos da cidade. Marcos abraçando-a enquanto ela chorava sobre o diagnóstico de seu pai, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo quando ambos sabiam que talvez não ficasse. Ela sacudiu a cabeça, dissipando os fantasmas. Isso foi uma vida inteira atrás. Eles eram pessoas diferentes agora. A oficina mecânica de Frank ficava a 20 minutos de ônibus, com Melody tagarelando feliz ao lado dela sobre tudo e nada. Quando chegaram, um homem grisalho em macacão sujo de óleo olhou de debaixo de um capô. Você deve ser Victoria, Frank disse, limpando as mãos em um pano. Marcos disse que você viria. Qual é o estrago? Victoria se preparou. A expressão de Frank tornou-se simpática. Bem, o motor está completamente acabado. Você estaria olhando para cerca de 3.000 para uma substituição, mais a mão de obra. Honestamente, com um carro tão velho, eu recomendaria colocar esse dinheiro em um veículo diferente. $3.000. Poderia muito bem ter sido 3 milhões de dólares. Victoria sentiu o peso familiar se instalar em seu peito, a pressão constante de tentar se manter à tona, enquanto o mundo continuava a empurrá-la para baixo. Eu entendo, ela conseguiu dizer. Eu precisarei de algum tempo para descobrir minhas opções. Marcos mencionou que você poderia dizer isso. Frank pegou no bolso e tirou um envelope. Ele deixou isso para você. Victoria abriu-o com dedos trêmulos. Dentro havia um cheque de $5.000 e um bilhete na caligrafia de Marcos. Não é caridade. Considere o pagamento por todas as aulas que você me deu em literatura inglesa. Eu teria reprovado no último ano sem você. Amy, ela quase riu. Marcos tinha sido o primeiro da turma. Ele não precisava de suas aulas. Ele só queria uma desculpa para passar tempo com ela. Eles tinham passado mais tempo se beijando entre capítulos de Shakespeare do que realmente estudando. Eu não posso aceitar isso, Victoria disse, tentando devolver o envelope para Frank. Converse com Marcos. Eu sou apenas o mecânico. O rosto envelhecido de Frank enrugou-se em um sorriso conhecedor. Aquele homem não parou de falar sobre você desde que deixou seu carro às 6 races desta manhã. O coração de Victoria pulou. Ele esteve aqui esta manhã. Dirigiu 2 horas da cidade. Disse que tinha que ter certeza de que seria tratado pessoalmente.
Frank a estudou com o olhar astuto de alguém que tinha visto muita vida. Vocês dois têm história. História antiga, Victoria disse, mas as palavras soaram vazias. De volta para casa, ela olhou para o cheque até Melody perguntar 3 vezes o que estava errado. Ela não podia aceitar, era demais. Muito generoso, muito Marcos, sempre tentando consertar as coisas para fazer tudo melhor com dinheiro e recursos, e aquela confiança inabalável de que os problemas eram apenas quebra-cabeças esperando para serem resolvidos. Mas ela também não podia ignorar a realidade prática. Ela precisava de um carro. Ela precisava chegar ao trabalho. Ela precisava cuidar de sua filha. Naquela noite, depois de colocar Melody na cama, Victoria fez algo que não fazia há anos. Ela pegou seus antigos materiais de arte do armário. A caixa empoeirada de tintas, pincéis e telas que ela tinha tido muito medo de abrir. Se ela fosse aceitar a ajuda de Marcos, ela lhe daria algo em troca, algo que não poderia ser medido em dólares. Ela trabalhou durante a noite, suas mãos lembrando o ritmo familiar do pincel contra a tela. Ela pintou o pier onde Marcos a beijara pela primeira vez, como ele tinha aparecido naquele verão. Madeira desgastada, gaivotas circulando acima. O oceano se estendendo infinitamente em direção ao horizonte. Ela pintou o pôr do sol que eles tinham assistido em sua última noite juntos, quando ambos eram muito jovens para entender que às vezes o amor não era suficiente. Ela pintou memória e perda, e a dor agridoce do que poderia ter sido. Às 3h da manhã, exausta, mas estranhamente viva, ela se afastou para examinar seu trabalho. Não era perfeito. Suas habilidades estavam enferrujadas depois de anos de negligência. Mas era honesto. Era real. 2 dias depois, ela estava do lado de fora da sede da Patton Technologies na cidade. A pintura cuidadosamente embrulhada em papel pardo debaixo do braço dela. O prédio era uma torre reluzente de vidro e aço, intimidante em sua perfeição moderna. Victoria sentiu-se distintamente fora de lugar em seu uniforme de lanchonete, tendo vindo direto de seu turno. A recepcionista olhou para ela com ceticismo mal disfarçado. Você tem um compromisso? Não, mas você poderia dizer ao Sr. Patton que Tori está aqui? Ele saberá quem eu sou. O ceticismo se aprofundou, mas a recepcionista fez a ligação. Momentos depois, sua expressão mudou para surpresa. O Sr. Patton a atenderá imediatamente. 13 no andar. A viagem de elevador pareceu interminável. As palmas das mãos de Victoria estavam suando, seu coração disparado. O que ela estava fazendo ali? Isso era um erro. Ela deveria ter apenas enviado a pintura pelo correio, ou melhor ainda, rasgado o cheque e se forçado a encontrar outra solução. As portas do elevador se abriram para revelar Marcos parado ali esperando, tendo claramente abandonado qualquer reunião em que estivesse. Sua gravata estava solta, suas mangas arregaçadas, e ele parecia cansado, mas de alguma forma mais real do que 2 noites atrás em seu terno perfeito. Tori, ele disse, e havia tanto naquela palavra. Surpresa, prazer, perguntas. Eu não posso aceitar seu dinheiro. Ela disse rapidamente antes que perdesse a coragem. Mas eu também não posso negar que preciso de ajuda. Então eu trouxe isso como pagamento. Troca justa. Ela desembrulhou a pintura e observou o rosto dele enquanto ele a via. Observou o reconhecimento, a emoção que tremulou em suas feições cuidadosamente controladas. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a tela. Quando ele finalmente falou, sua voz estava rouca. Você pintou nosso pier. Nosso último pôr do sol lá. Victoria confirmou suavemente. Ele olhou para ela, e a intensidade em seus olhos fez sua respiração prender. Você se lembra do que eu te disse naquela noite? Victoria se lembrava de cada palavra, embora tivesse tentado por anos esquecer. Você disse que não importa aonde a vida nos levasse, não importa quanto tempo passasse, eu sempre seria aquela que escapou, aquela sobre quem você nunca pararia de se perguntar. Eu falei sério, Marcos disse. Cada palavra.
E Tori, por 12 anos, eu me perguntei. Eu namorei outras mulheres, construí uma empresa, alcancei tudo o que eu deveria querer, e nada disso preencheu o espaço que você deixou para trás, Marcos. A voz de Victoria tremeu. Nós não somos mais aquelas crianças. Você tem seu mundo, eu tenho o meu. Eles não se encaixam. Talvez não se encaixem, ele concordou. Ou talvez nós dois tenhamos vivido meias vidas, com muito medo de descobrir se poderiam. Ele colocou a pintura cuidadosamente, com reverência. Jante comigo. Sem obrigações, sem expectativas, apenas dois velhos amigos se atualizando. Cada osso lógico no corpo de Victoria gritou que isso era perigoso, que deixar Marcos voltar para sua vida, mesmo que perifericamente, era pedir por desgosto, que ela tinha Melody para pensar, sua própria frágil estabilidade para proteger. Mas havia outra voz, mais silenciosa, mais insistente. A voz da garota que ela costumava ser, aquela que acreditava em possibilidades. Apenas jantar, ela perguntou. Apenas jantar, Marcos prometeu. Sexta-feira à noite, 7 há um pequeno lugar italiano perto do meu apartamento. Marcos sorriu, e isso transformou seu rosto, fazendo-o parecer o garoto que ela tinha amado. É um encontro. Enquanto Victoria desceu o elevador de volta, segurando o cheque que ela nunca realmente havia devolvido, ela disse a si mesma que isso não significava nada. Era apenas um jantar, apenas um encerramento de um capítulo que havia terminado abruptamente de mais 12 anos atrás. Mas seu reflexo nas paredes espelhadas do elevador mostrava a verdade que ela não conseguia admitir. Ela estava sorrindo de um jeito que não sorria há anos. E em algum lugar, lá no fundo, apesar de todas as suas defesas, a esperança estava começando a florescer. Sexta-feira chegou mais rápido do que Victoria esperava, trazendo consigo um tornado de ansiedade que ela não havia previsto. Ela ficou em frente ao seu armário, olhando para a escassa coleção de roupas que representava seu guarda-roupa pós-divórcio. Nada parecia certo. O vestido preto era muito formal, o jeans muito casual, a blusa azul tinha uma mancha que ela nunca havia conseguido remover. "Você está linda, mamãe." Melody disse da porta, embora Victoria ainda estivesse em seu roupão. "Eu nem me vesti ainda, querida." "Mas você ficará bonita. Você é sempre bonita." Melody inclinou a cabeça pensativamente. "Você vai ver o homem legal com o carro brilhante?" O coração de Victoria se apertou. Ela tinha sido deliberadamente vaga sobre seus planos para o jantar, dizendo a Melody apenas que a senhora Chain seria a babá por algumas horas. A última coisa que ela queria era introduzir confusão na vida de sua filha, especialmente em relação a homens que talvez não ficassem por perto. "Apenas um jantar com um velho amigo", Victoria disse, selecionando a opção menos amassada de seu armário. Por volta das 6h30, ela conseguiu se apresentar. Embora a mulher no espelho ainda parecesse cansada ao redor dos olhos, desgastada nas bordas, ela tentou se lembrar da última vez que havia ido a um encontro de verdade e não conseguiu. Até mesmo chamar isso de encontro parecia presunçoso. Era apenas um jantar, apenas um encerramento. Ela repetiu esse mantra até o Antônios, o pequeno restaurante italiano a 3 quarteirões de seu apartamento. Marcos já estava lá esperando do lado de fora, e a visão dele fez seus passos vacilarem. Ele trocou seu terno de negócios por jeans escuros e um suéter azul marinho que tornava seus olhos cinzentos ainda mais marcantes. Ele parecia relaxado, acessível, perigosamente como o garoto por quem ela se apaixonara. "Você está linda", ele disse simplesmente, e a sinceridade em sua voz fez suas bochechas esquentarem. "Você se arruma muito bem também." Lá dentro, o Antônios era tudo o que ela havia prometido. Íntimo, despretensioso, com toalhas de mesa xadrez e o cheiro de alho e manjericão fresco pairando no ar. Eles se acomodaram em um canto e pelos primeiros minutos a conversa fluiu facilmente.
Eles conversaram sobre a comida, as mudanças em Redwood Bay, tópicos seguros que os mantinham em águas rasas. Mas Marcus nunca se contentou com o raso. Conte-me sobre seu casamento, ele disse depois que o garçom pegou seus pedidos. Se você quiser, quero dizer, você não precisa. Victoria tomou um gole de vinho, considerando, o nome dele era James. Nós nos conhecemos quando eu tinha 23. Casamos 6 meses depois. Eu pensei que ele era estável, responsável. Acontece que ele era apenas bom em fingir. Ela traçou a borda de seu copo. Quando eu engravidei de Melody, ele parecia feliz no início, mas depois que ela nasceu, ele começou a ficar até tarde no trabalho. Então ele começou a não vir para casa de forma alguma. Quando ela fez 2 anos, ele havia se mudado com sua secretária e pedido o divórcio. Sinto muito, Marcus disse baixinho. Isso deve ter sido devastador. A pior parte não foi ele ir embora. Foi perceber que eu tinha casado com ele porque ele se sentia seguro. Porque eu tinha me convencido de que paixão era algo que adolescentes ingênuos acreditavam e adultos se contentavam com companhia. Ela encontrou os olhos de Marcus. Eu casei com ele porque ele não era você. A confissão pairou entre eles, crua e honesta. Marcus estendeu a mão sobre a mesa, sua mão cobrindo a dela. Tori, eu preciso te dizer algo. Aquele verão que tivemos juntos, eu nunca me senti assim por mais ninguém. Nem perto. Eu tentei me convencer que o que tínhamos era apenas amor jovem, hormônios e timing. Mas não era. Era real. A garganta de Victoria a apertou. Então por que você parou de escrever? Depois que eu parei de responder suas cartas, você poderia ter ligado. Você poderia ter voltado para visitar. Eu voltei, Marcus disse suavemente. 3 vezes naquele primeiro ano. Eu dirigia de Harvard nos fins de semana esperando te encontrar. Eu te vi uma vez, na verdade. Você estava na lanchonete com seu pai. Você parecia tão cansada, muito mais velha do que quando eu parti, e eu percebi que estender a mão seria egoísta. Seu pai estava doente. Você estava trabalhando em 2 empregos para sustentá-lo. E eu recebi uma oferta para uma faculdade da Ivy League, vivendo a vida que minha família havia planejado para mim. O que eu poderia te oferecer, além de distração, do que você precisava focar? Victoria puxou sua mão de volta, a raiva explodindo. Essa não era sua decisão, Marcus. Você deveria ter falado comigo. Você deveria ter me deixado escolher. Você está certa. Eu fui um covarde. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Eu me convenci de que estava sendo nobre, dando a você espaço. Mas a verdade é que eu estava apavorado. Apavorado que se eu voltasse e você me rejeitasse, eu teria que aceitar que eu tinha te perdido. Enquanto eu não tentasse, eu poderia dizer a mim mesmo que ainda havia uma chance. O garçom chegou com a comida deles, quebrando a tensão. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, ambos processando o peso de 12 anos de verdades não ditas. Seu pai, Marcus, disse eventualmente: Eu soube que ele faleceu. Sinto muito. Eu queria ter ido ao funeral, mas não tinha certeza se seria bem-vindo. Ele morreu há 6 anos. O câncer finalmente venceu. A voz de Victoria estava firme. A dor suavizada pelo tempo. Ele te amava, você sabe. Ele costumava perguntar sobre você mesmo no fim. Ele disse que você era aquela que obteve a melhor versão de sua filha antes que a vida a tornasse difícil. A mandíbula de Marcus apertou. Você não é difícil. Você é forte. Há uma diferença. Às vezes eu não tenho mais certeza. Victoria largou o garfo, seu apetite sumindo. Você quer saber o que eu realmente penso, Marcus? Eu acho que estamos sentados aqui romantizando um verão que aconteceu quando éramos praticamente crianças. Nós não nos conhecemos mais. Você é um CEO bilionário que provavelmente tem assistentes para amarrar seus sapatos. E eu sou uma mãe solteira que mal consegue pagar o aluguel. Isso, ela gesticulou entre eles, é apenas nostalgia. Não é real, não é? Marcus inclinou-se para a frente, seu olhar intenso.
Porque de onde estou sentado, falar com você parece mais real do que qualquer coisa que eu tenha experimentado em anos. E eu não acho que você estaria tão defensiva se não sentisse isso também. Antes que Victoria pudesse responder, seu telefone vibrou. Ela olhou para ele e seu coração parou. O nome da senhora Chen piscou na tela. Ela atendeu imediatamente. Victoria, sinto muito incomodá-la. A voz idosa da senhora Chen vacilou. Mas Melody está com febre muito alta. Ela está chamando por você. Victoria já estava de pé, pegando sua bolsa. Estou a caminho, 10 minutos. Marcos também se levantou, jogando dinheiro na mesa. Vamos. Meu carro é mais rápido, Marcos. Você não precisa, Tori. A mão dele estava no cotovelo dela, firmando-a. Deixe-me ajudar, por favor. Eles chegaram ao apartamento dela em 7 minutos. Marcos navegando pelas ruas com calma e eficiência, enquanto a mente de Victoria girava em espiral, através dos piores cenários. Quando eles entraram pela porta, a senhora Chen estava sentada ao lado de Melody no sofá, pressionando um pano frio na testa da menininha. Mamãe. Melody choramingou, e o coração de Victoria se despedaçou. Ela abraçou sua filha, sentindo o calor alarmante irradiando de seu pequeno corpo. Eu estou aqui, bebê. Eu estou aqui. Marcos já estava em seu telefone. Sim, este é Marcos Petton. Preciso que a Dra. Rachel Morrison me ligue de volta imediatamente. É urgente. Ele desligou e olhou para Victoria. Ela é a melhor pediatra do estado. Ela ligará de volta em 2 minutos. Victoria quis protestar, insistir que podia resolver isso sozinha. Mas a temperatura de Melody estava terrivelmente alta, e o orgulho parecia insignificante comparado ao bem-estar de sua filha. Fiel à palavra de Marcos, seu telefone tocou 90 segundos depois. Ele falou baixinho com a médica, descrevendo os sintomas de Melody com detalhes surpreendentes. A febre, a letargia, o fato de que ela tinha reclamado de dor de garganta no início da semana, de acordo com a senhora Chen. Ela diz que parece garganta inflamada, Marcos transmitiu, cobrindo o telefone. Ela está ligando para uma farmácia 24 horas na Main Street para uma receita. Antibióticos e antitérmico. Ela verá Melody logo pela manhã para confirmar, mas devemos dar o remédio a ela hoje à noite. Eu não tenho carro, Victoria disse, as palavras amargas em sua boca. A farmácia fica a 2 milhas de distância e eu não posso deixá-la. Eu vou, Marcos disse imediatamente. Você fica com Melody. Me mande uma mensagem com o peso dela para a dosagem. Ele se foi antes que Victoria pudesse formar uma resposta coerente, deixando-a sozinha com a Sr. Ren, que estava arrumando suas coisas para ir embora. Ele é um bom homem, a mulher idosa disse, acariciando a mão de Victoria. A maneira como ele olhou para você quando você entrou por aquela porta. Não é assim que um homem olha para uma velha amiga. É assim que um homem olha para o seu mundo inteiro. Depois que a Sr. Chen foi embora, Victoria sentou-se no sofá com Melody aninhada em seu colo, acariciando o cabelo úmido de sua filha e tentando não chorar. Esta era sua vida, constantemente balançando na beira do desastre. Sempre há uma crise de distância do colapso. O que ela estava pensando? Jantando com Marcos, entretendo fantasias de que seus mundos poderiam de alguma forma se alinhar. Marcos voltou 20 minutos depois com uma sacola de farmácia e algo mais. Um unicórnio de pelúcia com um chifre brilhante. A filha do farmacêutico recomendou. Ele disse timidamente que ajuda com o processo de tomar o remédio. Apesar de tudo, Victoria sorriu. Ela administrou a medicação enquanto Marcos distraía Melody com o unicórnio, fazendo-o falar com uma voz ridícula que arrancou uma risada fraca da menininha doente. O unicórnio diz, você precisa descansar agora, Marcos disse gentilmente, colocando o brinquedo ao lado de Melody. Ela ficará de guarda e garantirá que nenhum monstro da febre a incomode. Os olhos de Melody já estavam se fechando. Você estará aqui quando eu acordar? Ela perguntou,
e a respiração de Victoria prendeu, incerta se sua filha lhe estava perguntando a ela ou a Marcus. Marcus olhou para Victoria, uma pergunta em seus olhos. Ela se viu acenando com a cabeça. Eu estarei aqui, ele prometeu. Eles se moveram para a pequena cozinha, deixando a porta do quarto de Melody aberta para que pudessem ouvi-la. Victoria fez café com as mãos tremendo, a queda de adrenalina a atingindo com força. Obrigada, ela disse baixinho. Por tudo esta noite, o médico, o remédio, o... Ela gesticulou impotente, incapaz de articular a magnitude do que a presença dele tinha significado. Tori, eu preciso te dizer algo. A voz de Marcus era séria, e quando Victoria se virou para olhá-lo, ela viu o conflito gravado em seu rosto. Aquele jantar esta noite, todas aquelas coisas que eu disse, eu as quis dizer. Mas há algo que você deve saber, algo que muda tudo. O estômago de Victoria caiu. O quê? 5 anos atrás, quando eu estava noivo, o nome dela era Amanda Sterling. Nós nos conhecemos em uma gala de caridade, namoramos por 8 meses, noivamos. O casamento estava planejado, os convites encomendados. Ele pausou, sua mandíbula apertada. Então, um dia, eu estava vasculhando algumas caixas antigas na casa dos meus pais e encontrei todas as cartas que você me enviou naquele primeiro semestre. Cada uma delas. Eu passei a noite inteira lendo-as, lembrando. E eu percebi que eu estava prestes a casar com alguém que eu não amava porque eu ainda estava apaixonado por uma memória. O que você fez? Victoria sussurrou. Eu cancelei o casamento 3 semanas antes da cerimônia. Quebrei o coração de Amanda. Minha família ficou furiosa. O pai dela era um grande investidor na minha empresa. Isso me custou milhões em relacionamentos comerciais. Ele encontrou os olhos dela. Mas foi a coisa mais honesta que eu tinha feito em anos. Eu não podia me casar com ela amando você. O mundo de Victoria se inclinou. Marcus, isso foi há 5 anos. Você poderia ter o quê? Te rastreado, aparecido e perturbado sua vida. Eu não sabia se você estava casada, feliz, não queria nada comigo. Então eu me joguei no trabalho, construí minha empresa em algo ainda maior e disse a mim mesmo que eventualmente o sentimento desapareceria. A risada dele era vazia. Nunca desapareceu. Por que você está me dizendo isso agora? Victoria perguntou, embora parte dela já soubesse. Porque te ver de novo, estar aqui com você e Melody, eu não posso mais fingir. Não posso fazer um jantar casual e um encerramento. Eu ainda estou apaixonado por você, Tori. Eu estive apaixonado por você por 12 anos. E eu não acho que isso vai mudar. A confissão pairou no ar entre eles, enorme e aterrorizante e impossivelmente real. Victoria abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra veio. Como ela poderia explicar que seu coração estava simultaneamente em êxtase e se partindo? Que ela não queria nada mais do que cair em seus braços, mas estava apavorada com o que isso significaria para sua vida cuidadosamente construída. Um choro suave veio do quarto de Melody, e Victoria imediatamente foi até sua filha, grata pela interrupção. Melody ainda estava dormindo, apenas se mexendo inquietamente. Victoria ajustou suas cobertas e pressionou os lábios na testa da menininha. A febre já estava começando a ceder. Quando ela voltou para a cozinha, Marcus estava parado na janela, de costas para ela, ombros tensos. Eu devo ir, ele disse sem se virar. Deixar você descansar um pouco. Marcus, espere. A voz de Victoria o deteve. Eu preciso de tempo para pensar, para descobrir o que isso significa. Ele se virou para encará-la, e a vulnerabilidade em sua expressão fez seu peito doer. Leve todo o tempo que precisar. Eu esperei 12 anos. Posso esperar um pouco mais. Depois que ele saiu, Victoria afundou no sofá e finalmente deixou as lágrimas caírem. Ela chorou pela garota que havia sido, pela vida que havia imaginado, por todos os anos perdidos para o medo e a circunstância.
Ela chorou porque Marcus Patton havia voltado para sua vida e a lembrado de quem ela costumava ser. E ela não sabia se aquela garota ainda existia por baixo de toda a sobrevivência e compromisso. Mas, acima de tudo, ela chorou porque em algum lugar nas profundezas de seu coração defendido e exausto, ela sabia a verdade da qual estava fugindo desde aquela noite chuvosa na estrada. Ela também nunca tinha parado de amá-lo. As 2 semanas seguintes passaram em um estranho limbo. Marcus cumpriu sua promessa de dar espaço à Victoria, mas sua presença foi sentida de maneiras mais silenciosas. A doutora Morrison recusou-se a cobrar pela consulta de acompanhamento de Melody, mencionando apenas que já havia sido resolvido. Um carro novo apareceu na vaga de estacionamento designada de Victoria, não chamativo, apenas um Honda confiável com um bilhete que dizia: considere um empréstimo de longo prazo, sem compromissos. Amy Victoria queria recusar, marchar até o escritório dele e dizer que não precisava de sua caridade, mas Melody precisava ir para a escola. Victoria precisava ir trabalhar, e a rota de ônibus havia sido cortada devido a restrições orçamentárias. Então, ela ficou com o carro e disse a si mesma que não significava nada, exceto que significava algo. Tudo o que Marcus fez significava algo. Rita notou a mudança imediatamente. Você está distraída há 2 semanas, sua chefe observou durante uma lenta tarde de terça-feira na lanchonete. E você fica checando seu telefone como se estivesse esperando uma ligação. Então, quem é ele? É complicado, Victoria disse, reabastecendo os saleiros com mais força do que o necessário. Querida, é sempre complicado. A questão é se vale a complicação. Naquela noite, depois de colocar Melody na cama, Victoria finalmente fez o que vinha evitando. Ela pegou seu laptop e procurou por Marcus Patton. Os resultados foram esmagadores. Páginas de artigos, entrevistas, fotografias. Ela clicou em um perfil recente em uma revista de negócios. O artigo pintava um quadro de um CEO determinado e brilhante que havia revolucionado a tecnologia sustentável. Mas o que chamou a atenção de Victoria foi uma citação perto do final. Quando perguntado sobre sua vida pessoal, Patton se torna evasivo. O sucesso nos negócios é direto, ele diz. Você identifica um problema e o resolve. Questões do coração são mais complexas. Às vezes você resolve o problema tarde demais e a solução não importa mais. Victoria fechou o laptop, seu coração acelerado. Ela pensou nos últimos 12 anos, nas escolhas que fizera, nos sonhos que a abandonara, na vida que construíra a partir das ruínas da morte de seu pai e de seu casamento fracassado. Ela se convencera de que a sobrevivência era suficiente, que querer mais era egoísmo quando tinha Melody para pensar. Mas ela estava realmente protegendo sua filha, ensinando-lhe que o amor era um luxo que eles não podiam pagar. Ou ela estava transmitindo seus próprios medos, mostrando a Melody que jogar com segurança era mais importante do que arriscar. Na manhã seguinte, Victoria tomou uma decisão. Ela ligou para a lanchonete e usou um dia de folga por doença pela primeira vez em 3 anos. Então ela deixou Melody no jardim de infância, entrou no Honda, que cheirava levemente a carro novo, e a colônia de Marcus, e dirigiu para a cidade. A Patton Technologies era tão intimidante à luz do dia, mas Victoria entrou pelas portas com mais confiança do que sentira em sua última visita. A mesma recepcionista olhou para cima, o reconhecimento piscando em seu rosto. Preciso ver Marcus, Victoria disse. E antes que você pergunte, não, eu não tenho um compromisso, mas diga a ele que Tori está aqui e desta vez eu não vou sair até conversarmos. 5 minutos depois, ela estava no elevador, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. As portas se abriram para revelar a assistente de Marcus, uma mulher elegante de 40 e poucos anos, que sorriu calorosamente. Senhorita Hayes, o Sr. Patton está em uma reunião com o conselho, mas ele me pediu para levá-la ao escritório dele. Ele disse que terminaria em 10 minutos. Ela conduziu Victoria por um corredor forrado com arte moderna.
Entre você e eu nunca ouvi interromper uma reunião de conselho. Você deve ser importante. O escritório de Marcos era deslumbrante. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Mobiliário minimalista. Prateleiras forradas com prêmios e patentes. Mas o que atraiu a atenção de Victoria foi a pintura pendurada atrás de sua mesa. Sua pintura, o pier, o pôr do sol, a última noite deles juntos. Ele a tinha emoldurado. Ele a tinha pendurado no lugar mais proeminente de seu escritório, onde a veria todos os dias. Eu esperava que você voltasse. Victoria se virou para encontrar Marcos na porta, tendo abandonado sua jaqueta de terno em algum lugar. Ele parecia cansado, esperançoso, aterrorizado, todas as coisas que ela sentia. Você pendurou minha pintura, ela disse porque era mais fácil do que dizer o que ela realmente tinha vindo dizer. É a primeira coisa que eu vejo todas as manhãs e a última coisa que eu vejo antes de sair à noite. Ele fechou a porta atrás dele, dando-lhes privacidade. Tori, estas últimas 2 semanas foram uma tortura. Eu sei que eu disse que te daria espaço, mas não falar com você, não te ver, está me matando. Eu tenho pensado, Victoria disse, sua voz mais firme do que ela se sentia. Sobre nós, sobre o que você disse, sobre por que eu me casei com James e por que falhou. Marcos esperou, sem interromper, dando a ela o espaço para encontrar suas palavras. Eu estava tão brava com você por partir, por escolher Harvard e as expectativas de sua família em vez de nós. Mas a verdade é, eu te afastei primeiro. Eu parei de responder suas cartas porque te amar doía demais, e então eu passei anos me punindo por essa dor escolhendo o seguro. Escolhendo alguém que eu realmente não amava porque eu achava que paixão era perigosa. Ela respirou fundo, mas o seguro não me protegeu, apenas me tornou menor. Tori, eu não terminei. Ela se aproximou dele, as mãos tremendo. Eu vim aqui para te dizer que estou aterrorizada. Aterrorizada de te deixar entrar na minha vida, na vida de Melody, e você perceber que não valemos a complicação, que nossos mundos são realmente muito diferentes, que este sentimento é apenas nostalgia e vai desaparecer assim que a realidade se instalar. Marcos encurtou a distância entre eles, suas mãos acariciando o rosto dela com uma ternura que fez sua respiração prender. Então deixe-me te dizer algo, e eu preciso que você realmente me ouça. Você não é uma complicação. Você é a resposta para uma pergunta que eu tenho feito por 12 anos. E Melody, sua voz se endureceu. Aquela menininha com seu coelho de pelúcia e seu sorriso corajoso de febre. Ela já roubou meu coração assim como a mãe dela fez. Marcos, eu venho com muita bagagem. Um casamento fracassado, lutas financeiras, uma filha de 5 anos que precisa de estabilidade, e eu venho com um trabalho exigente, uma família complicada e um passado cheio de relacionamentos que sabotei porque não eram você. Ele encostou a testa na dela. Nós dois somos bagunçados, Tori, mas talvez sejamos bagunçados de maneiras que se encaixam. As últimas defesas de Victoria desmoronaram. Ela o beijou e foi como voltar para casa, para um lugar que ela procurava sem saber. 12 anos se dissolveram naquele beijo. Toda a dor, a saudade, os EC. Quando eles finalmente se separaram, ambos ofegantes, Marcos estava sorrindo. Eu preciso te dizer algo. Victoria disse. Algo que eu deveria ter te dito há 12 anos. Eu te amo. Eu sempre te amei e estou cansada de ter medo disso. Então não tenha mais medo. Marcos a puxou para perto e pela primeira vez em anos, Victoria se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, finais felizes fossem reais. Nos meses seguintes, eles navegaram sua nova realidade com cuidadosa intenção. Marcos não se apressou na vida de Melody. Ele ganhou seu lugar ali lentamente, com vozes de unicórnio e respostas pacientes a intermináveis perguntas de 5 anos de idade. Ele compareceu a recitais de dança e reuniões de pais e professores.
Ele ensinou Melody a pular pedras no pier deles, da mesma forma que ensinou Victoria a uma vida. Victoria voltou a pintar, desta vez com o encorajamento e apoio prático de Marcos. Ele converteu uma de suas propriedades, um loft ensolarado no centro, em um estúdio para ela, insistindo que era um investimento em seu talento, não caridade. Sua primeira exposição de galeria esgotou em 3 horas, com Marcos radiante de orgulho do canto, deixando-a ter os holofotes que ela sempre mereceu. A transição não foi sem desafios. A mãe de Marcos deixou clara sua desaprovação, acreditando que seu filho deveria casar com alguém de seu círculo social. Alguns colegas de Marcos questionaram seu julgamento. Victoria lutou para aceitar ajuda, para acreditar que merecia a vida que se desenrolava diante dela. Mas eles trabalharam juntos, aprendendo a se comunicar, a comprometer-se, a construir algo novo a partir da base de quem eles haviam sido e quem eles haviam se tornado. 9 meses depois daquela noite chuvosa na estrada, Marcos levou Victoria de volta ao pier deles ao pôr do sol. Melody estava com eles recolhendo conchas e tagarelando para seu unicórnio de pelúcia sobre a água bonita. Eu estive pensando naquela última noite que passamos aqui, Marcos disse, puxando Victoria para perto, enquanto eles observavam o sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Sobre o que eu te disse que eu sempre seria aquela que escapou. Eu estava errado. Ele a virou para encará-lo e ela viu o para sempre em seus olhos. Você não escapou, Tori. Você sempre esteve exatamente onde deveria estar, vivendo sua vida, tornando-se esta mulher incrível que poderia sobreviver a qualquer coisa. Nós dois precisávamos daqueles 12 anos para nos tornarmos pessoas que pudessem realmente construir algo duradouro. Ele se ajoelhou e o coração de Victoria parou. Melody guinchou de alegria, abandonando suas conchas para correr. Victoria Reis, você foi meu primeiro amor e você será o meu último. Você vai se casar comigo? Marcos abriu uma pequena caixa de veludo revelando um anel que capturou a luz do pôr do sol. Victoria olhou para o homem ajoelhado diante dela, para sua filha pulando de excitação ao lado dele, para o pier que guardava tantas memórias e agora criava novas. Ela pensou na garota que havia sido e na mulher que havia se tornado, em todos os caminhos que a haviam levado a este momento. Sim, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, 1000 vezes. Sim. Marcos se levantou, deslizando o anel em seu dedo, e a beijou enquanto Melody aplaudia, e as ondas batiam contra a costa em seu ritmo eterno. Naquele momento, Victoria entendeu algo profundo. Às vezes, as maiores histórias de amor não são sobre o timing perfeito ou caminhos fáceis. Às vezes, são sobre encontrar o caminho de volta um para o outro, apesar das probabilidades. Sobre escolher a coragem em vez do medo. Sobre acreditar que algumas conexões valem a pena lutar, não importa quantos anos ou milhas as separem. 3 meses depois, eles se casaram naquele mesmo pier, com Melody como a menina das flores e o Oceano Pacífico como testemunha. Victoria usava um vestido branco simples e carregava flores silvestres. Marcos chorou durante seus votos. Foi imperfeito e bonito e exatamente certo. Enquanto o fotógrafo chamava para fotos de família, Victoria observou Marcos levantar Melody em seus ombros, sua filha rindo, enquanto agarrava o cabelo dele para se equilibrar. Ele a havia adotado legalmente na semana anterior, insistindo que Melody merecia um pai que nunca a deixaria, que a escolheria todos os dias. No que você está pensando? Marcos perguntou depois, enquanto eles balançavam juntos durante a primeira dança. Victoria sorriu para ele, para este homem que havia parado para consertar o carro de uma estranha e encontrado seu futuro no processo. Eu estou pensando em segundas chances, em como o universo às vezes nos dá exatamente o que precisamos, exatamente quando precisamos, mesmo que não o reconheçamos no início. Poético.
Marcos o provocou. Mas essa é minha esposa artista para você. Esposa, a palavra enviou um arrepio através dela. Sua vez. No que você está pensando? Marcos a puxou para mais perto, sua voz caindo naquele tom íntimo destinado apenas a ela. Eu estou pensando que 12 anos atrás eu te deixei ir porque eu pensei que era a coisa certa a fazer. E eu estou pensando que passarei o resto da minha vida garantindo que você nunca duvide que me escolher, foi a decisão certa. Eu não duvido, Victoria disse suavemente. Não mais. Enquanto eles dançavam sob as estrelas, cercados por amigos e família, e a infinita possibilidade de seu futuro juntos, Victoria finalmente entendeu como a verdadeira felicidade se sentia. Não era sobre circunstâncias perfeitas ou caminhos fáceis. Era sobre encontrar alguém que via tudo em você, as cicatrizes e os sonhos, os fracassos e as forças, e escolhia ficar de qualquer maneira. Marcos Peton tinha parado para consertar o carro de uma mãe solteira em uma rodovia chuvosa. Mas o que ele realmente tinha feito foi consertar 2 corações partidos que estavam esperando 12 anos para bater em sincronia novamente. E no final, isso fez toda